a sexualidade no contexto educacional. A legislação brasileira, a nossa Constituição, ela prevê ensino obrigatório na educação básica, que vai de 4 a 17 anos. Então, assim, quase toda a fase de desenvolvimento sexual do indivíduo, ele passa na escola, no contexto escolar, que é onde acontecem ali as primeiras relações interpessoais, é ali onde o indivíduo ele se reconhece como sujeito social. Então, assim, a autora, ela traz citações de Freud, do livro Os Três Ensaios sobre a Sexualidade, de 1949. E, na verdade, esse livro, eu acho que a primeira publicação dele foi em 1905 e depois ele foi atualizando, né? Guilherme, atualiza aí, hein? E aí, ele coloca que, sobre a sua experiência, Freud fala sobre a sua experiência clínica, tratando pacientes com neurose. E descobre, assim, que essas neuroses, elas estavam estritamente ligadas a problemas, conflitos mal resolvidos lá na primeira infância, lá nas primeiras etapas de desenvolvimento sexual. Então, foi postulado que o desenvolvimento sexual, ele passa por etapas, né? Ele não começa na puberdade, igual todo mundo imaginava, naquela época, né? Onde o pensamento predominante era que o desenvolvimento sexual ele começava a partir da puberdade. Então, foi colocado que existem etapas desse desenvolvimento, que começa desde a hora que a criança nasce. Ah, nossa, a criança já nasce, faz sexo? Não é isso, né? Tem a ver com prazer, com alto prazer, né? Então, existem aquelas etapas, né? Fase oral, fase anal, isso aí são etapas de desenvolvimento sexual. Então, essas etapas da infância, elas têm a ver mais com alto prazer, com prazer, em obter prazer pelo próprio corpo, para depois, né, chegar na formação completa, o indivíduo adulto, que ele vai associar esse prazer à reprodução. Então, tirou, né, aquela ideia de que o sexo ele era para a reprodução. Hoje já se entende que o prazer está ligado à reprodução, né? Mas essa etapa só vai estar completamente configurada na fase adulta. O início, né, ainda é aquela questão do alto prazer. Então, cabe a nós, professores, né, entender essas teorias, né? O artigo ele não fala diretamente dessas teorias, mas ele pede assim, né, para os professores se apropriarem desse conceito, estudarem essas questões para ele poderem lidar melhor com os alunos, né? Porque os alunos são cheios de conflitos, são cheios de perguntas e que muitas vezes são por nós mesmos, profissionais, caladas e não sanadas, né? Eu lembrei quando eu comecei a dar aula numa escola do interior, nem é tão interior assim, acho que deve ter mais habitantes que Viçosa, foi em 2007, que no alunos de 8º ano, né, no livro tinha os órgãos reprodutores, feminino e masculino, e eu passei uma atividade assim, nós fomos fazer o esquema, desenhar e escrever, né, sobre a função de cada parte e tal. Foi assim, era o meu primeiro ano naquela cidade, e onde hoje eu sou professora lá, Constituição da Barra, Norte do Espírito Santo, e os pais foram com tudo, marcaram reunião, que os filhos não iam desenhar um pênis com as partes do pênis, e na verdade, assim, quem abriu essa reunião foi uma mãe de uma menina, falou que a menina jamais ia olhar aquelas imagens que estavam no livro, que ela não ia desenhar a vagina, que ela não ia escrever, que ela não podia saber sobre aquilo, que não podia falar sobre aquilo na escola. Gente, no 8º ano tem o capítulo do livro só sobre reprodução, tem a mulher lá de perna aberta, né? Bem didático e tal, escrito todas as partes. Então, assim, a escola fez reunião comigo, que eles não estudavam aquele capítulo antes, que era para eu passar daquilo, que não era para trabalhar aquilo, coisas assim inacreditáveis. Mas isso foi em 2007, 2008 que eu tive esses problemas lá na cidade. Inclusive o índice de gravidez na adolescência na escola era imenso. Mas enfim, depois a gente foi realizando projetos, né? E isso daí foi mudando. Então, assim, cabe a nós estarmos preparados, né, para lidar com esse indivíduo em desenvolvimento, né? E assim, o texto ele também fala sobre esse momento decisivo na formação do indivíduo,
ele usa a expressão diferença sexual anatômica, que os meninos se percebem meninos e as meninas meninas, e tipo que o mundo ele é dividido em homens e mulheres, né? Quando ele começa a entender essas diferenças. Então, assim, o professor ele tem em mãos uma bomba de conflitos ou uma correnteza para a consciência crítica, né? Educar esses seres em desenvolvimento. E tá faltando muito isso, né? Eu achei muito interessante essa colocação nesse texto, essa chamada, né? Essa reflexão que esses meninos eles passam, essas etapas de desenvolvimento dele ali toda na escola, no contexto escolar, e a gente é proibido de falar muita coisa, não pode falar em sexo, não pode falar, ai, a menina tá menstruada, ai, será que meu absorvente vai aparecer? Ai, será que eu posso ir no banheiro? Então, assim, nós profissionais temos que nos apropriarmos mais desses assuntos para saber lidar com essas situações. E os autores, eles também colocam que cabe toda a comunidade escolar se apropriar desses assuntos e saber lidar com essas situações, não colocar lá uma disciplina, educação sexual. Ele fala da interdisciplinaridade, ele fala da transdisciplinaridade, para esse assunto eles perpassarem pelas áreas de conhecimento, né? Não está diretamente ligado a uma área, só o professor de ciência vai falar nisso. Não, que a escola esteja aberta para receber essa diversidade de conflitos que está nos jovens, no adolescente, nas criancinhas na escola, né? A lei, ela coloca aí, né, que a partir de 4 anos tem que ter escola, educação básica. Mas, assim, nós sabemos que hoje os seres estão indo para a escola com 4 meses, para as mães que trabalham em instituições particulares, né, privadas, e com 6 meses para funcionários públicos, que foi o meu caso. Meus filhos foram depois de 6 meses para a escola, e é a realidade de muitos companheiros meus. Então, assim, eles vivem naquele ambiente, muitos, assim, o dia inteiro, né? Então, temos que estar preparado para trabalhar bacana, né, com essas etapas do desenvolvimento sexual até a vida adulta, né, quando o prazer está ligado à reprodução, que é maravilhoso, né, gente? É isso aí. Beijos.